melhor dos tempos e o pior. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Graça e paz! Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, que está sensacional. Estou aqui com esse casal maravilhoso que vocês já conhecem, com certeza. Pastor Alex, eu não consigo chamar de Alexandre, pastor, não tem jeito. É Alex, é isso aí. Pastor Alex e a Luanda, que estão aqui para a gente conversar sobre feminismo, machismo e cristianismo. Fica ligado, já compartilha esse link com a galera no WhatsApp, no Facebook. Então, nós estamos transmitindo por Instagram e Facebook. Então, corre e compartilha para seus amigos. Chama a mulherada desesperada aí, meu povo. Vamos conversar sobre esse assunto, que é muito bacana. Na quarta-feira, a gente teve esse texto super especial do pastor. Inclusive, se você não leu, meu querido, vai ler, porque é muito importante, é muito legal, que o pastor Alex escreveu pra gente. Até brinquei com ele, disse que eu tô abusando já um pouquinho, né, da nobreza dele, porque ele teve na Super Live, escreveu o texto e ainda tá fazendo live hoje de novo. Mas a gente boa é assim mesmo, né? Olha só, sobre feminismo e machismo, um pouquinho antes da gente entrar, a gente estava comentando um pouco sobre isso, dizendo que o machismo é machismo desde sempre, não mudou suas características, tem a mesma intensidade, é errado sim, a gente vai explicar para vocês por quê. Em relação ao feminismo, ou femismo, vocês podem procurar depois com mais detalhes, mudou muito ao longo dos anos. Principalmente lá no início, muitos anos atrás, na primeira proposta, que tinha a ver com direitos iguais, né? Igualar os direitos do homem, da mulher, inclusive do voto e muitas outras coisas. Porém, hoje em dia, se você parar para analisar e você assistir qualquer noticiário na internet ou, enfim, na televisão, qualquer coisa, você vai perceber que chega a ser até um pouco violento, uma coisa assim meio estranha, errada, parece um vírus, é uma coisa contagiante de uma forma negativa. Então, sinceramente, gente, não me representa. Eu sou feminina, acho muito legal a questão do feminismo na sua primeira proposta em relação aos direitos, porque nós realmente somos iguais. A palavra de Deus nos diz isso, que Deus criou homem e mulher e a sua imagem e semelhança. Não criou só o homem ou só a mulher, não. Ambos, né? Homem e mulher feitos da sua imagem e semelhança. Isso nos prova que nós somos iguais. Então, o pensamento machista está errado, porque o machista é superior à mulher. A mulher não tem o mesmo valor que ele. E o feminismo trata, então, hoje em dia, principalmente na atualidade, a mulher sendo superior ao homem. Ela diminui o homem, ela ridiculariza o homem, como se ela fosse autossuficiente. Não tem mais a ver com os nossos direitos, tem muito mais a ver com liberdade sexual, com liberdade para você fazer o que você quiser com o seu corpo, da forma que quiser e como quiser. Então, se a gente parar para analisar, a proposta de hoje, meninas e meninos, não se enganem. Não se deixe levar pelo modismo, como tantas outras coisas. Nós falamos aqui numa live um tempo atrás sobre racismo, que a gente precisa, sim, lutar pelos nossos direitos. Faz parte da nossa personalidade, faz parte de um povo. A gente tem que se engajar em projetos, mas de forma inteligente, de uma forma racional e principalmente cristã. Se você representa Jesus, a primeira coisa que você tem que pensar, antes de se engajar em qualquer outro propósito, é qual é o propósito de Jesus na sua vida. E o que ele quer fazer na sua vida para abençoar outras pessoas. Então, esse tipo de feminismo pregado hoje, ou machismo, não se encaixa com o cristão. Não se encaixa com você, jovem. E aí,
Ainda tem a questão da tal da madrinha, né? Que as feministas hoje em dia colocaram aí como seu... como uma personagem, é um ser mitológico, né? Tem a ver com a serpente do Jardim do Éden. Ixi, menino, é uma confusão, uma coisa feia que eu vou nem entrar no mérito, viu? E aí, vamos então para o bate-papo de hoje. Quero perguntar, pastor, para ele dar uma incrementada nesse comentário aqui. E aí, dá para a gente o conceito bíblico de tudo isso. Porque sim, meus queridos, a Bíblia nos dá esclarecimento sobre tudo isso. Então, bora? Vamos lá, André. Como eu não sou machista, eu vou deixar a minha esposa aqui se apresentar primeiro, aí depois eu Isso me aí. apresento para a gente continuar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com jovens, afinal de contas, eu sou jovem. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luanda, sou esposa do pastor Alex, sou mãe da Vitória, da Valentina, sou serva de Deus na igreja de Barão Geraldo, ministra de louvor e atuo, né, como profissão, como fisioterapeuta. Tenho um estúdio de pilates e um consultório. E trabalho aí nesta área da saúde. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Isso aí. Oi, André, é um prazer estar aqui conversando com você, né? Com o pessoal também que está acompanhando aqui essa live, essa transmissão. É muito bom, né? Ter esse contato aqui com o Ministério Jovem. Relembrar, né? Uma outra prova que eu não sou machista, né? Em 2012, 2013, no programa Vivo o Reino da FUMAP, lançamos a Andréia como apresentadora do programa, né? Nós apostamos em você, né, Andréia, lá atrás. Foi mesmo. Legal, valeu a pena. Tem história, e nessa história tem contexto. Muito legal. É um prazer estar aqui. Atualmente eu estou servindo a Deus aqui na Superintendência da Convenção Paulista. Também sou pastor da Igreja de Barão Geraldo, que a Luanda citou. Pai da Vitória e da Valentina, né? E a gente é casado. O ano que vem, agora em março, a gente faz 20 anos já de casado, com a graça de Deus. Uau! 6 meses para a gente vintar. Nossa, que maravilha, meu Deus! O tempo passa rápido, né? Que bênção! Muito legal. Então, vamos lá. A gente vive numa cultura muito machista, né? Isso é fato, né? A gente tem expressões machistas, a gente tem piadas, né, machistas. Se a mulher dirige, se alguém dirige ruim, né, mal, não é homem, é a mulher, né? É a dona Maria que não dirige bem. A gente costuma fazer piadas, né, com o sexo feminino, que revelam exatamente o quanto a gente faz parte de uma cultura que incentiva esse machismo, né, da nossa parte. Do lado masculino, né, você tem a ideia, homem não chora, né, homem não pode chorar. Então a gente tenta reprimir essa questão dos sentimentos em relação aos homens, que também revela, né, o homem ele é o sexo forte, né, e a mulher é o sexo frágil. O homem ele está sempre acima, né, e a mulher ela é sempre de alguma forma inferiorizada, né, na nossa sociedade. A gente vive isso. E em relação ao feminismo, como você colocou, eu acho que lá na primeira onda, quando surge essa proposta, como você já disse, né, de direitos iguais, então a mulher não tinha direito a voto, ela conquista o seu direito a voto, ela não podia participar de discussões políticas, de discussões filosóficas, né? E ela vai ganhando ela vai lutando, né, por esse espaço, né, para tentar ganhar esse espaço. O direito de trabalhar também nas mesmas profissões que os homens já trabalhavam. Então, tudo isso foi muito sadio, né, quando surge essa proposta de uma valorização maior da mulher. Mas como você colocou, eu acho que ao longo dos anos, ao longo do tempo, isso foi mudando, né? Isso foi assim ganhando uma conotação não tanto sadia. E é aí que nós cristãos passamos a ter
dificuldade, né, com esse lance do feminismo. Porque lá quando vem a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e os homens estão todos fora de casa, a mão de obra, né, ela está escassa. Quem é que vai começar a trabalhar? São as mulheres. As mulheres descobrem esse direito ao trabalho, essa possibilidade do trabalho, a ideia de não ficar só mais dentro de casa, né, cuidando dos filhos, fazendo comida, lavando roupa, né, limpando casa. Elas começam a descobrir isso. E junto com isso, né, a gente está vivendo ali por volta dos anos 50, 60, 70, que aí a gente vive a ideia da revolução, né? Sexo, drogas, né? Rock and roll. A gente começa a viver essa época. E é nessa época que a mulher começa a lutar por outros direitos, né? Eu acho que é nessa época que o feminismo ele ganha uma conotação um pouco diferente. A mulher, por exemplo, começa a lutar pelo direito ao aborto. Ela começa a dizer assim, não, mas eu tenho direito sobre o meu próprio corpo. Eu tenho direito de não querer levar essa gestação à frente. Afinal de contas, eu preciso trabalhar. Eu descobri que agora eu posso trabalhar, né? E antes eu não fazia isso. Então, a própria questão do aborto, a própria questão da revolução sexual mesmo, né? O direito de não ter que tolerar um casamento, de não ter que permanecer no casamento, o direito de entender, não, eu posso ter quantos parceiros, né, sexuais eu quiser. Então, isso vai ficando assim muito forte, né? Essa proposta para que a mulher ela vai ganhando liberdade. E é nesse ponto, então, que a gente começa a ter dificuldades, porque a Bíblia ela vai confrontar, né, essas questões, essa liberdade de maneira excessiva para se fazer o que quiser com o próprio corpo, né, em relação ao aborto ou propriamente em relação à sexualidade. A própria questão do divórcio, né, vai ganhando volume também nessa época, onde a mulher se sente mais livre. Então, eu acho que como pano de fundo aí, para a gente entender do que a gente está falando, né? A gente tem um primeiro momento bom, mas a gente tem um segundo momento aí, onde as reivindicações, elas não são tão saudáveis assim, né, amor? Eu, ouvindo aí toda a introdução que ela estava fazendo, eu estava pensando no seguinte, que a grande confusão, ela começa quando a mulher ela começa a se perder no meio dessa liberdade que ela conquista. Porque você imagina, ele falou das mulheres que saem, né, no momento ali da guerra e da Revolução Industrial, inclusive, para o trabalho, para o serviço operário nas fábricas, e que se descobrem ali com habilidades iguais às dos homens, né? Desenvolvendo trabalhos que antes eram só masculinos, e esses homens longe, na guerra, lutando. E quando eles retornam, não é mais aquela mulher que ele deixou em casa. Exatamente. É uma outra realidade, né? É uma outra mulher que ele recebe. E ele leva aquele choque de realidade, né? Porque ele fala, cadê aquela mulher que até os filmes mostram, né? Os filmes mais antigos, que é aquela mulher com aquele vestido de babadinho, aquela saia godê rodadinha, o aventalzinho branco e o cabelinho todo cacheadinho, porque ela tinha tempo de ficar o dia todo de bobs no cabelo, né? E as unhas sempre impecáveis, porque ela cuidava do lar, mas também ficava se embonecando em casa, né? Para preencher, né, o tempo livre que ela tinha. Aí quando ele volta, é aquela mulher operária de macacão que chega junto e que tá cansada também de igual forma, e ele fala, meu Deus, e agora, né? E eu acho que por ela ver, essa mulher, né, histórica, ver que o homem levou um choque com isso, ela começa a se valer dessa liberdade, mas ela se perde no meio dessa liberdade. Eu acho que ela se perde totalmente. A ideia inicial, como foi dita, é fantástica, porque, sim, a mulher ela tem que ter o seu papel social, empreendedor, né, à frente das grandes fábricas, das grandes indústrias e das melhores colocações no mercado também, assim como o homem.
Mas a partir do momento em que ela começa a subjugar, né, esse homem, aí as coisas começam a fugir da ideia central da palavra de Deus, que é a mulher ajudadora, a mulher auxiliadora, aquela que está ao lado, vestindo a camisa da família junto com o parceiro. Exatamente, é bem isso mesmo. E vamos aproveitar que a gente tocou na questão da Bíblia, do plano de Deus para homem e para mulher, e a gente dá então aqui os conceitos, porque assim, biblicamente a gente gostaria de que as pessoas entendessem que tem alguma coisa a ver aí com o pecado, a queda influencia nessa desarmonia entre homem e mulher. Tem diretamente uma influência aqui, né, pastor? Então, eu queria que você explicasse para a gente, inclusive no texto, você colocou 3 pontos ali, a questão da harmonia na criação, a questão da queda e depois a restauração em Cristo. Então, acho bem importante a gente esclarecer para as pessoas essa questão bíblica, os conceitos também bíblicos sobre esse assunto. Sim. Então, eu acho que quando a gente começa a ideologizar, né, demais essas questões, quando a gente torna a questão feminina uma ideologia e a questão masculina uma ideologia, a gente acaba por desconsiderar a causa, né, de tudo isso. Então a gente acaba partindo para a briga, né, vira uma guerra dos sexos e a gente acaba por desconsiderar a queda, né, que é o que a gente chama de pecado, né? E a gente precisa olhar para essa relação homem-mulher nesses 3 movimentos distintos, né, que a gente tem ao longo da história. Então, o primeiro movimento é a própria questão da criação. Quando Deus cria homem e mulher, o plano de Deus é perfeito. A proposta de Deus ela é perfeita. Era para ser como Deus ele quis, né? Como Deus ele planejou lá no início. Deus pega o homem e a mulher e Deus coloca eles num lugar chamado paraíso. Então, a família era para ser o paraíso. Essa a vontade de Deus para a gente, né? Para homem e mulher, essa a vontade de Deus para o casamento, inclusive. Deus cria homem e mulher numa perfeita relação, onde ambos, né? Eles se veem como iguais. Não há um ar de superioridade antes do pecado, né? Adão maior do que a esposa ou vice-versa, mas há uma proposta de que ambos eles se complementam, né? Eles são complementários. Então, Deus fez assim. Ok. Há uma diferença de papéis, né, Andréia? Sim. Papéis. Homem foi criado para ser homem, mulher foi criado para ser mulher, em relação a papéis. Graças a Deus. Há uma diferença, há características diferentes, né? Isso. As características elas não são iguais, inclusive dentro do próprio casamento, né? Agora, essas diferenças que são complementares, né? E que foram criadas por Deus lá desde a criação, elas existem justamente para mostrar a riqueza, né, de ambos, né? A mulher tem um potencial incrível, o homem tem um potencial incrível, e quando ambos se juntam, então vira uma coisa extraordinária. Exatamente. Essa é a proposta de Deus. Homem e mulher conseguem refletir exatamente a glória de Deus, pois foram feitos, né, a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o primeiro movimento, que é olhar para a criação. Mas aí o segundo movimento que eu disse que a gente não pode desconsiderar é a própria questão da queda, né? A gente não pode desconsiderar isso, que a Bíblia apresenta para a gente o homem pecando, a mulher pecando, e a gente sempre que fala sobre esse assunto, né, ou qualquer outro assunto da humanidade, a gente precisa levar esse pano de fundo lá em consideração. Todos esses problemas que a gente tem hoje, eles são fruto de algo chamado pecado, da queda do homem, da desobediência do homem. A queda, ela causa, então, essa hierarquização, né? Onde o homem, ele
ele sobe, ele se sente acima, e a mulher, ela é então inferiorizada e passa a haver então uma crise relacional entre homem e mulher. É a partir desse ponto, né, do pecado, que a gente precisa observar a mulher passando a ser desvalorizada, a mulher passando a ser humilhada, ela passa a ser considerada uma propriedade do homem, ou a mulher era propriedade do pai enquanto solteira, Sim. e quando casava se tornava propriedade do próprio esposo. Então, essa distorção, ou aliás, toda distorção, né, como diz lá no texto, toda distorção na relação humana entre homem e mulher é fruto do pecado. Então, primeiro a gente tem um cenário perfeito, ambos se complementam, aí depois a gente tem o pecado, onde tudo isso é bagunçado, né, pelo pecado, e aí o terceiro e último movimento que eu coloco lá é a própria questão da restauração, né? A Bíblia também mostra para a gente que a gente também tem que olhar para esse ponto, que é o ponto da restauração perfeita, que é a proposta de que quando o reino de Deus ele chega, a realidade das coisas elas mudam. Então, em Cristo Jesus, homem e mulher são iguais. Amém. Em Cristo Jesus, homem e mulher são valorizados da mesma forma, são importantes da mesma forma. A gente precisa olhar dessa maneira. Excelente. Quando a gente fala de submissão, a Bíblia ela traz um desafio para a gente, para nós mulheres, né, Luanda e pastor? Tem dois desafios, na verdade, para a mulher ser submissa, né, quando a Bíblia fala ser submissa aos seus maridos, e para o marido, para o homem, também faz aí um desafio para vocês amarem a esposa como Cristo ama a igreja. Ou seja, né, gente, o negócio é bem profundo. Eu diria até que o desafio do homem é muito maior que o nosso, né, como mulheres. Mas, enfim, né? Agora eu queria que você desse pra gente, Lu, dissesse pra gente o que você entende sobre essa submissão que Deus nos desafiou, que a palavra nos desafia a ser. Que tipo de submissão é essa? Porque eu acredito sim que muita gente ainda tem uma ideia errada do que é ser submissa, qual é o propósito dessa submissão para a mulher, o que é isso, na verdade. Eu acredito, Andréia, que até mesmo as mulheres que se dizem feministas, elas entendem a submissão de forma distorcida. Porque o feminismo, ele não é apenas uma coisa, ele é um pacote de coisas, né? E quando você se declara feminista sendo cristã, é porque você quer pegar algumas coisas desse pacote do feminismo, mas não tem como, porque a partir do momento em que você entra de cabeça no feminismo, você acaba comprando um pacote e dentro desse pacote vem todo um contexto, né, de liberdade sexual, de liberdade do corpo, de liberdade de expressão, assim, de uma maneira muito exacerbada, né? As mulheres querendo queimar o sutiã e andar sem blusa como os homens, né? Então, uma coisa muito distorcida. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê os princípios de uma mulher extremamente feminina, os princípios de uma mulher que entende o seu papel, que entende o seu lugar e que sabe da importância que ela tem para o esposo, para a sociedade, para a família. E aí a gente entra naquele famoso texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, né? E nesse texto ele fala que a mulher virtuosa é aquela mulher que está ligada em tudo que está acontecendo ao seu redor e que se antecipa nas situações, né? Percebe as dificuldades da família e ela prontamente empreende, vai à frente em busca de oportunidades para trazer cada vez mais alimento e acolher a família ali, proteger a família do frio, né? E a palavra de Deus ela vai descrevendo de uma forma muito, muito bacana. Eu posso ler o Provérbios 31 aqui para o pessoal? Então vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas.
o marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Olha aí, o marido na dependência da esposa e a esposa na dependência do marido, né? Uma troca total e completa, né? Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não o mal. Né? Ela pensa no bem do marido, ela busca a lã, ela busca o linho. Olha aí, uma mulher que se preocupa com o bem-estar da família e de boa vontade trabalha com as suas mãos, desenvolvendo ali a proteção para o lar, né? E essa mulher é comparada com navios mercantes que de longe trazem alimento. Então, ela consegue, com a sua criatividade, com a sua inteligência, com os seus dons e sabedoria, desenvolver muitas habilidades que vão trazer frutos para o seu lar, frutos para a sua família. Né? Quantas mães, chefes de família nós temos, inclusive dentro da igreja. E a gente vê o papel que ela assume perante a sua família, cuidando dos seus filhos, muitas vezes mães apenas só de homens, e ali à frente, cuidando, zelando, protegendo, né? Eu sou um exemplo disso, porque a minha mãe, ela ficou viúva muito cedo, o meu pai faleceu com 34 anos, a minha mãe tinha 34 anos também, eu tinha 15 anos, e a minha mãe, ela sempre foi uma mulher cristã, dona de casa, cuidadora do lar, sabe, aquela pessoa assim, habilidosa, que fazia tapetes e cozinha super bem até hoje. E quando meu pai faleceu, ela se colocou ali à frente de tudo e conduziu a nossa família de maneira que nada nos faltou. Então, e ela já exercia esse papel, mas ele não era tão, como que eu posso dizer, tão percebido, porque era uma forma muito sutil, muito delicada, porque mulher é assim, né? Era uma forma muito sutil, muito delicada dela contribuir e colaborar sempre com o lar. Mas quando a ausência do homem ali na família acontece, ela assume de uma maneira muito forte a posição e ela começa a mostrar pra gente que tudo que ela fazia antes, agora ela faz com mais intensidade e que nada mudou, né? Aqui, levanta-se de madrugada e alimenta a sua família, distribui tarefas para sua serva. Então a gente vê uma mulher administradora, empreendedora, cuidadora, né? Com muitas habilidades aí. E hoje em dia não é diferente. As mulheres, elas têm que entender esse papel, elas têm que aproveitar esta oportunidade que o mundo está proporcionando para elas, para mostrar que, sim, nós podemos ser mulheres cristãs, que têm, sim, o seu papel de importância na sociedade, no mundo e principalmente na família. Porque não adianta a gente ter sucesso profissional, a gente ter sucesso numa carreira, mas ter uma família falida, uma família fracassada, pelo fato de nós abandonarmos nosso papel principal como mulher e deixarmos realmente abandonado de lado para seguir caminhos que a gente sabe que vai trazer um bem-estar momentâneo, mas que depois a frustração é maior ainda. E dedica-se com determinação e se esforça. Ela percebe que o seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Então ela tem ali condições financeiras de ter sempre azeite nas lâmpadas da sua casa para manter a sua casa iluminada, acesa, perfumada, né? Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Ela é generosa com os pobres, então é uma mulher caridosa, é uma mulher que não só pensa na sua família, mas que pensa em todos, se preocupa com todos, né? E ajuda o necessitado. Quando vem frio, quando vem a neve, ela não se preocupa com a sua família, porque todos já estão bem agasalhados. Ela olhou com o olhar no futuro, lá na frente, já se precaveu, já cuidou da sua família e ainda sobrou tempo para ela compartilhar com aqueles que necessitam. Essa é a mulher virtuosa, essa é a mulher que Deus sonhou um dia quando ele extraiu lá da costela de Adão aquele
material genético para nos compor, para suprir aquela solidão, aquele vazio de Adão, que Adão cozinhava, Adão limpava ali o seu espaço onde ele residia, porque não é porque Adão estava sozinho ali que ele não fazia nada, ficava lá só, né? Não tem como, né? Passeando. Não, Adão ele tinha e o Adão de hoje, né? Todos os Adãos de hoje, eles têm as mesmas habilidades que nós, né? Essa desculpinha de, eu não cozinho, eu não sei o quê, isso aí, não, isso aí é coisa para você. Louça é coisa de mulher. É. Isso que a Luanda colocou, é interessante a gente pensar, né, que antes da criação de Eva, é provável, né, que os afazeres domésticos ele era de responsabilidade de quem existia, né, que era o homem. Então, esse negócio machista que a gente tem, né, de que o marido não ajuda a cuidar do filho, o marido não ajuda a limpar a casa, o marido não lava a louça, não faz uma comida, não recolhe um lixo, né? E até isso é uma distorção do propósito de Deus de companheirismo, né? Entre homem e mulher. E assim, quando a mulher entende o seu papel e o homem entende o seu papel, e o feminismo e o machismo caem por terra, até essa palavra de eu ajudo em casa. Não, você não ajuda, você mora na casa. Se você mora, se você suja, você limpa. É uma coisa assim, é matemática, né? É exatas, né? É assim, lavou, sujou, lavou, né? Lavou, o próximo que vier, lave também. Vocês estão vendo o que eu sofro lá em casa, né? É justo ali, ó. Não é? Deixa eu falar uma coisa em relação à submissão também, André. Até no texto que você citou lá de Efésios capítulo 5, eu tenho um texto que a gente acaba não lendo, né? Que está antes lá do versículo 22, que ele diz assim, que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. É verdade. Então, esse texto, ele é prova de que não é só a mulher que se sujeita ao homem. Isso o homem mesmo. também se sujeita à mulher. E aí depois vem lá a diferenciação dos papéis, né? E aí Paulo diz então assim, né? Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, né? Ou sejam submissas a vossos maridos. A Bíblia vai apresentar para a gente essa proposta de submissão nesse equilíbrio que a Luanda acabou de colocar aqui. É perfeitamente possível que a mulher ela tenha vez, que ela tenha voz e que ainda assim ela continue fazendo parte de uma estrutura, né, social ou de uma estrutura familiar onde ela entende o seu papel e onde o homem também entende o seu papel. Sem que um tente ficar diminuindo o outro, né? Sem que um tente ficar menosprezando o outro. O propósito de Deus para homem e mulher é que ambos se completem nas suas funções e diferentes papéis. Eu acho que a gente precisa se perguntar isso, né? No meu papel como homem, né? No papel de vocês, mulheres, será que a gente cumpre o propósito de Deus? Ou será que a gente acaba vivendo uma disputa, né? Para ver quem é melhor. Se o homem é melhor ou se a mulher é melhor. É isso que, em resumo, né, esses movimentos acabam se propondo. Dizer quem é melhor. Se o homem é melhor, se o homem é mais importante ou se a mulher é mais importante. E aí, para completar o texto lá, né? Quando Paulo fala, sejam submissas, essa é a ideia que a Luanda colocou de trabalhar ao lado. Não é de ser inferior, mas é de trabalhar ao lado. Tem homens que confundem submissão, a ideia de submissão, com a ideia de exploração, né? De que a mulher, de alguma forma, ela vai ser explorada. Com a ideia de dominação. O homem vai dominar, né, sobre a mulher de uma maneira que vai
pisar nela, inferiorizar ela. Não é essa a proposta da Bíblia. Não quer nenhuma relação, né, entre homem e mulher, seja profissional, seja matrimonial, né? Em qualquer ambiente que seja. Deus não quer esse tipo de relação. Até porque o texto que você citou lá na sequência. Aí vem Paulo e fala assim: vocês, homens, amai as vossas mulheres. Mas aí não para aí, né? Qual que é o padrão de amor? Ame como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, eu estou muito longe do padrão de Deus, porque Jesus foi capaz de se entregar pela sua noiva, né, que é a igreja, e morrer por ela. Sim. E eu preciso amar a minha esposa, e eu preciso ter uma relação homem e mulher com ela a esse nível, a esse ponto. Então, o negócio para nós homens, de fato, como você falou, é pesado, é desafiador. E a coisa pega mesmo, Andréia. E na minha área de atuação, né, profissional, como fisioterapeuta, eu atendo muitas mulheres, né, o meu público assim é 90% feminino. E as mulheres, elas chegam para mim para prática de atividade, né, para reabilitar o corpo, um corpo sofrido, um corpo massacrado e uma mente também sofrida e massacrada. E o que eu percebo é que a maioria das dores dessas mulheres, a maior parte das queixas que elas transmitem para mim, de dores no corpo e muitas queixas de dores, elas não estão diretamente relacionadas mesmo a uma patologia de fato, sabe? A uma doença física de fato, mas uma doença emocional que se reflete no corpo, porque elas começam a contar, a se abrir, a contar suas histórias, e a gente começa a ver mulheres assim que não entenderam os seus papéis e convivem com homens que também não entendem o próprio papel e o papel delas na sociedade. E elas ficam ali sofrendo por muito e muito tempo, até que alguém se aproxime para ouvir e dê uma direção, sabe? De uma forma muito sutil, muito simples, dá uma direção. Olha, começa a olhar um pouquinho mais com clareza todas as coisas que você relatou. E por que você tem permitido viver assim? Por que você não mostra um outro lado? Né? Por que você não transmite para o seu esposo, né, que você também precisa de tempo? Né? E aí a gente, quando entra aí na questão de que o homem, quando ele entende o seu papel, ele abandona as atitudes machistas, ele começa a respeitar esse tempo da mulher. Ele começa a entender que a mulher precisa desse fôlego, né? Para poder ter qualidade de vida e viver feliz ao lado de quem ela escolheu para passar a vida toda ao lado, né? Verdade, isso mesmo. Eu diria até, Lu, que eu sempre digo isso pro meu esposo, inclusive, amor, sai um pouquinho com seus amigos, amor. Chama eles para fazer alguma coisa, vai jogar uma bolinha, por favor. Porque eu acho que os dois precisam de um tempo de qualidade. Nós ainda somos seres individuais. Nós casamos, somos uma só carne, então nós nos completamos, mas a gente não deixa de ter os nossos próprios gostos e ter gostos diferentes um do outro. Então é saudável. E aí um respeitando esse espaço do outro. Gente, eu acho tão bonito esse desenho, isso que Deus fez, sabe? É quando eu começo a pensar nisso. Ai, é perfeito, é tão enriquecedor, a forma com que ele pensou cada detalhe da mulher, as características que a gente tem, que são diferentes do homem. Às vezes a gente vai fazer umas palestrinhas de casal, a gente fala assim, gente, eu não sei como é que essa história dá certo, meu pai. Porque são seres tão diferentes, mas é tão bonito, é tão bonito. E eu falo pra vocês... Vale muita coisa, né, Andréia? Porque, assim, eu vou dar um exemplo daqui de casa. Eu amo o cuidar do corpo, da pele, dos cabelos e tudo mais. E pra mim... Eu sei fazer a maioria das coisas que as profissionais fazem dentro do salão, né? Fazer uma unha, você sabe fazer, né? Você sempre faz na sua casa. Mas para mim é terapêutico. Chegar lá, sentar, me esparramar numa cadeira e falar, cuida de mim, né? E eu percebo assim que quando eu saio e faço isso,
Passa 1, 2 dias, daqui a pouco o Alex dá uma sumidinha, sabe? De repente ele volta com um desenho na barba, com um desenho na sobrancelha, o cabelo diferente e tal. E ele volta super animado, parece que de alma lavada. Por quê? Homem também curte cuidados, né? É isso aí. Então, ó, galera, fica a dica pra vocês. Seja Né? A famosa história do cabelinho na régua, né? Que os meninos ficaram, é porque eles curtem também cuidados, né? Direitos iguais, velho. A gente quer ter direitos iguais. Então, deixa o homem também ter os direitos dele, gente, por favor. Que ele vai ser muito mais feliz. Ó, vamos lá. A gente tem perguntas aqui no grupo. Eu vou tentar selecionar pra gente não demorar muito, tá? Deixa eu dar uma... enquanto eu tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas, pra gente ver se não tem coisa repetida e tal, eu queria que a gente falasse um pouquinho, assim, olha, muita gente encara o cristianismo como uma, sei lá, uma religião meio patriarcal, né, que subjuga as mulheres. E aí eu acho que a gente meio que deu uma pincelada no assunto, mas eu acho que essa visão é completamente deturpada, e a gente podia explicar um pouquinho pra galera sobre isso, né? O cristianismo não tem nada a ver com, não quer dizer, não quer subjugar a mulher, muito pelo contrário, a gente tenta enaltecer a mulher, né? É isso mesmo. Nessa guerra do sexo aí, dos sexos, que o movimento feminista ele começou a travar, né? A igreja cristã ela foi muito criticada por conta disso, né? A própria Bíblia muito criticada também, justamente por a crítica era essa, né? Que a igreja ela através da Bíblia acaba apresentando uma proposta muito patriarcal, né? E também machista. E aí ao longo dos tempos para a gente ver a que ponto que esse movimento ele chega, né? Ao longo dos tempos surgiu a proposta de tirar o nome de Deus, né? Mudar o nome de Deus para Sofia. Surgiu uma proposta de mudar a linguagem da Bíblia e tirar os pronomes ele em referência a Deus. Passaram a dizer que passaram a chamar Jesus não mais de filho de Deus, mas chamar Jesus de a criança de Deus. Então, a criança pode ser homem, pode ser mulher, né? Não precisa ser necessariamente homem. Então, passou a travar uma guerra, né, contra a igreja. Só que é uma falta de conhecimento mesmo, porque o cristianismo ele vem justamente na contramão disso. O cristianismo ele sai em defesa dos vulneráveis. E a mulher, ao longo da história, ela de fato foi apresentada, né? Ou foi essa classe, né? Como outras também, de pessoas mais vulneráveis. Tanto que Jesus ele dá vez e voz para as mulheres. Isso. As mulheres eram desvalorizadas na época de Jesus. Tinha duas escolas rabínicas na época de Jesus que interpretavam aquele texto lá de Deuteronômio, se eu não estou enganado, 14, que fala que o homem pode repudiar sua mulher, né, se ela cometer coisa vergonhosa. E aí, essas duas escolas, uma delas interpretava dizendo que essa coisa vergonhosa era a traição, né, o adultério. Então, a mulher adulterou, o homem pode repudiá-la. A outra dizia, não, coisa vergonhosa é qualquer coisa. Tipo, queimou o arroz, ou colocou um tempero como ele não gostou, ou deixou de passar o perfume do dia, ou usou uma camiseta. Ou não é a cor da roupa que ele gosta, que ela viste, então tá repudiada. Tá repudiada. Aí Jesus vem e ele faz justamente o contrário, né? Jesus ele chama para perto de si as mulheres, ele se aproxima das mulheres e ele passa a dar valor para essa classe também. Então, o Evangelho faz isso. Quando Jesus ressuscita, quem é a primeira pessoa que vê Jesus? É uma mulher. É ela que recebe a missão de ser a proclamadora
melhor notícia, né, de todos os tempos, a notícia de que Jesus ressuscitou. É uma mulher. Exatamente. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja lá em Atos, lá no capítulo 2, ele não desce só sobre homens, ele desce sobre homens, sobre mulheres. As mulheres estavam ali reunidas, diz a palavra. Os dons, né, lá de Efésios 4, eles não são dons masculinos. Os dons, como diz o meu amigo Eleilton, né, são unissex. Os dons, eles são para homens e eles são para mulheres. Paulo vai dizer, olha, não tem mais agora judeu, grego, bárbaro, nem homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Então, o evangelho, ele iguala todo mundo. Ele iguala as classes sociais, ele iguala os gêneros. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Então, sim, a Bíblia, ela não contém uma proposta machista, ela não contém uma proposta patriarcal, ela apresenta papéis diferentes. Se sim, a gente perguntar, o homem tem um papel diferente da mulher, segundo Deus? Sim, a gente tem que afirmar isso. Segundo Deus, o homem recebeu essa missão de liderar, né? De governar, sim, a sua própria casa. Quando a gente fala do papel familiar, sim, de governar a sua própria casa. E como a gente já falou, isso não diminui a mulher, não diminui a esposa de maneira alguma. Então, e um bom governador, ele não tem sucesso se ele não tiver bons conselheiros de governo. E essa mulher virtuosa é essa conselheira aí, é como na Inglaterra, né, que tem a rainha e tem lá o primeiro-ministro, né? Isso mesmo. Ela não deixa de ser rainha, o homem não deixa de ser o rei da casa, né, o líder do lar, mas tem o primeiro-ministro ali que está à frente fazendo tudo acontecer e desenvolvendo, e quando você vai falar do governo e das leis, muitas vezes você cita a rainha, mas você fala bastante também do primeiro-ministro, né? Bastante. Então, a mulher está ali, no auxílio do governo, da liderança do lar também. Na parceria. Mesmo. Como o pessoal gosta de falar, estamos fechados. Fechado. É muito legal. Eu acho que o Lincoln tinha feito uma pergunta que acho que estava dentro dessa linha aqui, que era justamente sobre a questão da Bíblia ser machista ou não. Então, a gente acabou de responder que não, a Bíblia não tem uma proposta machista. A gente já falou de como harmonizar, então, né, para a gente ter uma sociedade mais... Aí, aqui, talvez a gente teria que ter uma atenção. Se não, no caso ele diz, né, se ela não é machista, a Bíblia, como harmonizar numa sociedade judaico-cristã que não pregou direitos iguais e nossos princípios igualitários de hoje? Bom, eu acredito que você já deve ter respondido isso, porque justamente Jesus vem e quebra esses paradigmas todos e a gente tem uma mudança na história da mulher. O seu papel, ela é vista de uma outra maneira. Jesus dá voz, Jesus chama a atenção das pessoas para a mulher. Então, a gente vê claramente uma mudança nesse aspecto, não é verdade? É isso aí. A cultura judaica, né, ela tem arraigada nela esse machismo, né? Sim. Ultra conservador. O homem não podia andar nem com a mãe. Aliás, se ele está andando com uma mulher na rua, né? Seja sim, a mãe, seja a esposa, seja a filha, ele não pode falar com ela. Certo. Porque se dirigir a mulher é algo escandaloso. Escandaloso demais. É por isso que lá em João 4, quando os discípulos chegam e Jesus está falando com uma samaritana, né? Ó, é mulher, é samaritana e tinha uma vida toda errada. E aí o pessoal chega para pegar... Jesus chega para pegar água, começa a conversar com ela e senta-se, né, junto. Daqui a pouco o pessoal chega e fica completamente escandalizado com a proposta de Jesus. Então, esses paradigmas da sociedade machista, eles são quebrados por Jesus. Jesus quebra isso. E o apóstolo Paulo, né, ele entende essa proposta quando ele vai dizer para a gente que
Não há agora mais diferença, né? Nós somos todos iguais diante de Cristo Jesus. É isso aí, muito bem. Então a gente já falou aqui, olha, a pessoa está perguntando sobre submissão. Eu acredito que a gente já esclareceu isso. Na questão da ausência do homem, a mulher pode exercer aí a questão do sacerdócio no lar. A Luanda exemplificou isso aqui pra gente, aconteceu dentro da casa dela, então tá mais do que respondido. Eu acho que são exemplos de vida, são experiências, é mais do que a gente contar uma história, né? É mais do que um conto, mais do que uma teoria, é coisa da prática, né? Isso é sensacional. André, Como é que é o nosso tempo, gente? Como é que tá aí? André, sobre o sacerdócio, Diga-me. mesmo com a presença do homem, todos somos sacerdotes. Homens, Importante. Vamos esclarecer essa história aqui. Peraí, vamos lá. Igualdade. Igualdade. Vamos lá. homens sacerdotes, mulheres também no mesmo papel. Todos, né? Mesmo com a presença. Eu acho que é muito comum, né? Eu acho que isso varia muito também de perfil para perfil. E eu acho que isso é algo que Deus ele respeita, porque tem famílias que a gente conhece onde a mulher ela tem esse papel mais presente, né? E sobretudo em questões espirituais. Uhum. E o homem, conquanto também saiba da sua responsabilidade, mas às vezes o seu próprio perfil, né? É um perfil mais quieto. Sim. E é natural que às vezes a mulher acabe se sobrepondo, né? Quem sabe? Sim. E aí isso diminui o homem? Não, isso não diminui o homem. Então eu acho que ambos somos sacerdotes. Esse papel precisa ser encarado por todos, né? Aliás, se você me permite ainda falar aqui dessa questão da nossa responsabilidade, né? Claro. Nós precisamos de pais responsáveis, de homens responsáveis, de mulheres que são responsáveis. A gente está criando, como homem e como mulher, a gente está criando a próxima geração. Qual é a geração que a gente vai estar criando? Uhum. E aí essa questão do feminismo, ela é muito complexa mais uma vez aqui para nós. Por quê? Esse aspecto que a Luanda colocou do apoio emocional da mulher, eu acho que isso faz toda a diferença para o tipo de família ou o tipo de geração que a gente está criando, que vai surgir daqui um pouco. Dá para equilibrar o trabalho, dá para equilibrar uma mulher que tenha o seu lugar na sociedade, né? Que esteja bem colocada na sociedade, mas que ao mesmo tempo ela entende esse papel, né? No plano de Deus, de ser essa base emocional, de ser submissa no sentido de estar na mesma missão que o homem, né? Na mesma missão que o marido. Eu acho que quando isso é entendido, então a gente encontra a riqueza do plano de Deus, do propósito de Deus para a gente, que é nos complementarmos. E falando aí dessa geração futura, né, que nós estamos ajudando a formar, eu queria dar mais um exemplo pessoal, que é aqui na nossa casa. Aqui, a minha mãe mora comigo e eu tenho 2 meninas. Então, o Alex é minoria aqui, brincadeira. Então, mas... Eu sempre perco, toda a votação eu perco. Filme ou futebol? Filme! Todo mundo... Então, movimento forte. Mas falando sobre essa formação, eu e o Alex, né, nós dois, nós incentivamos muito as nossas filhas a se desenvolver, né, nos estudos, na escolha aí de uma profissão, de alguma coisa que elas façam, que produza alguma renda para elas. Então, assim, por exemplo, a Vitória, ela tem 15 anos e ela já está empreendendo, ela já está desenvolvendo algumas habilidades, trabalhando, e nós somos incentivadores disso.
Mas isso não quer dizer que nós estamos formando uma mulher para o futuro que só pense em empreender e trabalhar fora e não quer ter filhos e quer viver aí de uma maneira extremamente feminista. Não. Nós mostramos para ela a importância que é uma mulher quando ela consegue contribuir com a renda familiar, né? Para que ela tenha também a sua valorização dentro da família, dentro do contexto familiar. E isso faz com que ela se sinta também uma jovem capaz de produzir. Porque principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, que os jovens estão assim totalmente no ócio, né, digamos, porque muitos não conseguem às vezes nem ter acesso à educação por não ter a tecnologia à mão, mas aqui em casa a gente estimula para que ela ocupe o seu tempo, desenvolvendo habilidades, pensando no futuro, prospectando o futuro, para que lá na frente ela possa olhar para trás e falar assim, olha, eu tive pais que me apoiaram a me desenvolver como mulher, como pessoa, e por isso eu tenho prazer em ter uma família, em ter os meus filhos, porque eu tenho condições de ser essa auxiliadora, de ser essa mulher que governa junto com o homem, assim como ele também vai governar ao lado dela. Muito legal. Inclusive, acho que é importante a gente ressaltar aqui, porque existe uma série de mulheres que não trabalham fora, que, vamos dizer assim, financeiramente, talvez ela não contribua da mesma forma que a gente que tem as profissões, que já, né, que teve a sua formação e que trabalhou. Isso não quer dizer, né, Lu e Pastor, que elas são menos do que qualquer outra. Muito pelo contrário, né, gente? Porque o trabalho, ele é pesado em casa, cuidar de casa, de família, médico, e leva para um lado, leva para o outro, leva para a escola buscar e ter as coisas arrumadas, tudo dentro dos conformes, não é uma tarefa fácil. Então, todas as pessoas, elas têm o seu valor. Todo mundo tem o seu valor, independente da colocação que você tiver. Né? Esteja você super colocado no mercado, ou você que preferiu ficar em casa cuidando dos seus filhos. É porque a gente tem essa situação também, né? E quando a gente fala de trabalho, a gente fala realmente dessa mulher, que ela tem condições de trabalhar tanto fora quanto dentro. Porque dentro de casa, isso não quer dizer que ela não faça nada para uma complementação da renda. Muitas vezes ela aproveita ali de algumas receitas para poder empreender. Né? Exatamente. Ela não está saindo para trabalhar, ela não está pegando um ônibus, ela não está picando um cartão, né, marcando um ponto, mas ela está ali dentro do lar dela fazendo toda e total diferença. Com certeza. É muito legal, muito enriquecedor isso. Eu acho que a gente entra numa proposta aí da reforma protestante, né, que vai dizer para a gente que não existem posições mais santas do que outras. É verdade. Então, todas as posições são iguais diante de Deus, todas as profissões, todas as funções são iguais diante de Deus, e a mulher, mesmo quando ela não trabalha fora, como mãe, como esposa, ela também está cumprindo a sua missão. Sem dúvida. Ela está cumprindo a sua vocação. Então, mesmo. isso não diminui em nada ela, como também não torna pior a mulher que vai trabalhar fora. Exatamente. Tem esse lado. Né? Tem gente que acha que a mulher não deve trabalhar, então ela vai se tornar pior se ela for. Também isso não é verdade. E acaba jogando em cima dessa mulher que tem a necessidade de sair para trabalhar um jugo, né? Ela sai, mas quando ela se depara com outras mulheres para conversar, ela se sente inferior, ela se sente culpada porque ela não teve o tempo suficiente para cuidar, para dar atenção, né, para o seu filho, mas se ela não sair também, ela não tem como suprir no alimento e nas demais coisas que uma criança, uma família necessita. Então, assim, é entender que cada um tem o seu caminho, tem o seu papel e respeitar, né? E respeitar, porque a história das pessoas são diferentes umas das outras, né?
São diferentes. Às vezes aquilo que parece muito simples, muito fácil para mim, é muito complexo, muito difícil para outros. Verdade. E eu acho que o papel do homem nessa situação é apoiar a escolha da mulher, entender a escolha dela e apoiar as escolhas dela. E a mulher, de igual forma, entender também a escolha do homem, né? E estar junto nessas escolhas e apoiar. Né? Sempre que o Alex teve algum desafio com relação ao ministério, né? Às atividades eclesiásticas, eu sempre o apoiei. Né? Eu nunca disse não para absolutamente nada, porque eu entendi sempre que o meu apoio sempre seria fundamental para que ele pudesse desenvolver com excelência o trabalho para o qual Deus o designou, né? E isso não quer dizer que Deus designou o trabalho somente para ele, né? Deus designou para mim também, mas o meu trabalho era sempre dizer sim, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer acontecer. Ai, que lindos! Ai, é muito legal. Gente, acho que o nosso tempo já foi, né, pastor? Já abusamos demais da sua nobreza mesmo. Já passou. Eu falei que o pessoal ia ficar com gostinho de quero mais, gente. Não tem jeito. Porque é muito esclarecedor, é bacana a gente esclarecer mesmo e conversar sobre o assunto. Tem muita coisa que envolve nessa relação de homem e mulher, a questão do machismo e feminismo. Então a gente deixou aqui bem claro. Toma cuidado, meninos e meninas, né? Toma cuidado. Acho que a gente podia encerrar até com aconselhamento aqui para eles. Cuidado para não se envolver nas coisas erradas aí, num projeto meio estranho, porque você vai cair no pecado aí, você vai cair no erro, né, gente? Eu diria assim, né, que a gente precisa lutar pelas reivindicações que a Bíblia também luta. É isso aí. Então, lutemos por aquilo que a Bíblia também reivindica. Os direitos iguais, mas ao mesmo tempo considerando os papéis diferentes que a Bíblia apresenta para a gente. A Bíblia vai ser o norte para nós. Em muitos momentos, a proposta cultural ela vai se colocar em confronto com a proposta do Evangelho. E é aí que nós cristãos precisamos ter esse discernimento. Homens sendo homens, mulheres sendo mulheres, cada um com seu papel, cada um com as suas diferenças, cada um com as suas riquezas, cada um com as suas potencialidades, um complementando o outro, um respeitando o espaço do outro, não invadindo, né, o espaço um do outro. Eu acho que é esse o caminho que a Bíblia apresenta para todos nós. Muito bem. Muito cuidado, meninas, com o pacote do feminismo. Eu li um artigo muito interessante que falava o seguinte, que o feminismo é aquele pacote de TV que você compra e que você quer só alguns canais. Mas aí naquele pacote vem o canal do boi, do tapete persa, dos joias não sei o que ninguém assiste, ninguém gosta. Entendeu? Então mas tá assim, lá. Mas tá lá. Não, tá lá. E se você comprou, você vai ter que continuar com ele. Não tem como você cancelar. Então, muito cuidado, tá? Viva realmente aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus sonhou para sua vida. Muito bom. Gente, olha, eu sei que tem mais pergunta aí, já tô sabendo, já vi aqui que tem. Nem vou olhar, porque senão a gente vai ficar. Amanhã tem assembleia, né, pastor? Amanhã tem nossa assembleia aqui, se Deus quiser. Então, amém, glória a Deus. Então, a gente vai dar um descansinho aqui pro pastor, deixar eles descansarem nessa sexta-feira maravilhosa. Amanhã a gente tem atividades aí também nesse sábado, né? E eu quero agradecer, assim, do fundo do coração, em nome de toda a nossa equipe, pela participação de vocês. Foi muito legal. Que a gente possa ter outros momentos gratificantes como esse, de verdade mesmo, sabe? É gostoso falar com gente que entende das coisas, com gente inteligente, e é muito legal. Eu gosto muito dessa proposta, como eu disse, acho a coisa mais linda, o plano de Deus, o que Deus montou, o desenhou para nós é perfeito, é maravilhoso. Então a gente precisa se enquadrar nisso. A gente fica procurando coisa, né? A gente fica procurando coisa para se coçar, como diz por aí, né? Mas o plano de Deus é tão perfeito, Deus nos dá o caminho. Né? Acho que uma das palavras fundamentais em qualquer relacionamento, seja de homem, mulher e etc.,
é a questão do respeito. Respeito tem que estar acima de qualquer coisa. Respeito ao próximo, seja ele homem ou mulher, respeito ao idoso, respeito à criança, respeito ao adolescente, porque todo mundo é igual perante Deus, todos nós temos o nosso papel e a gente tem uma missão. E aí, cada um cumprir a nossa missão. Gente, obrigada, viu? Você que estava assistindo aí, eu sei que tem perguntinha aí, depois a gente dá uma olhadinha nos comentários, e aí a gente responde para vocês lá nos comentários depois. Eu mando para o pastor dar uma olhadinha, depois ele me ajuda a responder depois da Assembleia também, tá? Pode contar com a gente. Pastor, vamos encerrar com oração, Lu? Vamos? Amém. Né, Lu? Isso, eu vou orar e a Luanda complementa aqui também, para a gente garantir aqui a proposta que a gente conversou hoje. Isso aí. Senhor, a gente te agradece por esse tempo juntos. Obrigado por essa oportunidade de refletir à luz da palavra de Deus sobre esses assuntos que estão em evidência nos nossos dias. A gente entende pela tua palavra que o Senhor criou homem e mulher e ambos refletem a tua glória, ambos refletem a beleza do Senhor, ambos são, ao mesmo tempo que são iguais diante de ti, possuem características tão diferentes e isso os complementa, Senhor. A gente te agradece pelo teu plano, a gente te agradece pela tua vontade, que nós possamos cumprir, viver esse propósito de Deus como homens e como mulheres no tempo presente. Muito obrigada, Deus, por esse momento tão especial. Que o Senhor possa nos abençoar, fazendo com que nós entendamos os nossos papéis. Entendamos, Senhor, os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. E nos ajude, Pai, a trilharmos este caminho segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida com excelência. Uma vida que realmente reflita a Tua glória, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todas as meninas e meninos que estão nos assistindo, Senhor, essa noite. E que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa capacitá-los para serem realmente parceiros do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, galera. Amém, valeu. Deus abençoe todo mundo. Bom final de semana para todos. Obrigada, equipe. Obrigado a todo mundo, viu? Até a próxima. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas